Olá, amigos, boa noite. Aqui quem fala é Vinícius Lima Lousada e nós vamos refletir sobre o tema Educação para a Fraternidade Universal. Para que nós possamos nos situar na reflexão que nós vamos acompanhar nesses minutos seguintes, eu trago aqui uma pequena síntese das ideias que vão aparecer ao longo do nosso encontro. O que nós veremos, portanto? Primeiro, nós veremos como o Espiritismo concebe o tema da educação. Depois, nós vamos refletir um pouco sobre esta palavra, essa categoria teórica do campo da filosofia, da educação, chamada autonomia no nível intelectual e moral. Vamos refletir sobre o conceito de fraternidade à luz da doutrina espírita, da importância da educação dos sentimentos para a vivência da fraternidade. E também refletiremos sobre a fraternidade como pedra angular de uma sociedade regenerada. Então, vamos dar início à nossa reflexão sobre o conceito espírita de educação. Como o Espiritismo concebe o tema da educação? Allan Kardec, como nós sabemos, era um educador de renome na França antes de tornar-se o codificador do Espiritismo, e vem de uma matriz pedagógica que segue na esteira de Pestalozzi e que propõe uma visão integral para a educação do ser. Na doutrina espírita, esse conceito também se reflete, mas numa perspectiva que traz naturalmente a visão da vida futura e o ser para além das suas circunstâncias materiais. Allan Kardec vai nos propor em O Livro dos Espíritos a seguinte ideia de educação, na questão 685 dessa obra magna da doutrina espírita. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. O Livro dos Espíritos, questão 685. Compreendemos que aí temos o X da questão. Aí nós encontramos a percepção espírita sobre o tema da educação, onde não há possibilidade de qualquer dúvida. Estamos falando, à luz da doutrina espírita, de uma educação moral, aquela que forma caracteres, pela transformação dos hábitos e construção de hábitos saudáveis. Naturalmente, concebemos aqui o ser como um espírito imortal, construtor de uma jornada multimilenar de experiências e que reencarna-se para progredir em dois níveis da vivência humana, a inteligência e a moralidade. O papel da educação, do ponto de vista moral, é ajudar o indivíduo a tornar-se melhor, consciente de si mesmo, com senso ético desperto, a responsabilidade para com os direitos e a felicidade do outro. Aliás, inspirada na regra áurea ensinada por Jesus, deve ser essa educação. Não façais aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Observamos, então, nesta questão de Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec debatia a temática da esmola, das questões sociais, que naturalmente na economia e na visão materialista da vida, muitas vezes esquecemos um ponto capital para o progresso moral dos indivíduos e das sociedades, que é a questão da educação moral. A educação que promove novos hábitos,
que ensina o indivíduo a regra de bem proceder e lhe permite distinguir o que é certo do que é errado. Muito bem. Quando nós falamos em moral e em educação moral, nós precisamos pensar sobre essa perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta. A questão da autonomia. Autonomia intelectual e moral. A palavra autonomia diz respeito à ideia de que o indivíduo é capaz de regular-se a si próprio, sem necessitar de uma vigilância o tempo todo em torno da sua conduta. Por exemplo, nós podemos imaginar que temos a nossa moral desenvolvida. Como é que nós sabemos se temos autonomia moral? Quando nós, por exemplo, respeitamos regras da sociedade sem que haja um agente externo que possa nos punir. Onde nós não agimos simplesmente de maneira adequada para evitar a punição, mas porque compreendemos que o melhor é fazer o que é certo. Aí não passamos no sinal vermelho, utilizamos-nos das regras sociais adequadas para a convivência, dos cuidados para com a nossa saúde, a saúde do próximo. Aí nós podemos dizer que esse indivíduo tem autonomia, ele se autorregula, porque já alcançou um patamar de desenvolvimento moral muito adequado. Há outros, porém, que necessitam da pressão do meio para adentrar uma vida de uma conduta ajustada, educada, civilizada. Esses são os heterônomos. É aquele indivíduo que só não passa ao sinal vermelho porque tem o guarda de trânsito prestando atenção nele, que não comete um crime de racismo porque tem medo de ir preso, não pelo respeito à dignidade da pessoa humana, que é de uma matriz étnico-racial diferente da sua. O indivíduo heterônomo é aquele que não age preconceituosamente contra a religião porque tem medo de ser denunciado e punido. Não porque compreende que todos são filhos de Deus e que toda religião merece ser respeitada. Então, numa sociedade de espíritos imperfeitos como a nossa, há indivíduos autônomos que se autorregulam e há indivíduos heterônomos que ainda necessitam da regulação externa. O notável educador Johann Heinrich Pestalozzi, o mestre do nosso Allan Kardec, nos dá a oportunidade de compreender esse tema com uma certa profundidade, porque ele tem ocasião de refletir sobre a marcha do desenvolvimento da humanidade numa obra chamada Minhas Investigações. Seu primeiro livro, de caráter filosófico, ele ainda não era construtor da obra pedagógica que chega até nós em vários idiomas, ainda não versado em português. Pestalozzi, educador suíço, considerado um dos maiores educadores da humanidade, pai da escola nova, de uma escola voltada às necessidades do educando, preocupada com o desenvolvimento pleno das potencialidades do indivíduo, de uma educação moral que conecta a religião natural, convocando a prática do bem e a expansão do seu potencial para apresentar à vida o que há de melhor em si. A pedagogia pestalozziana, ao prestar atenção no desenvolvimento integral do ser, propunha sinteticamente que qualquer processo educativo ou um programa educativo se ocupasse de desenvolver o indivíduo do ponto de vista da mente, do ponto de vista do coração, do sentimento, do ponto de vista das mãos, da técnica do trabalho. Mas Pestalozzi teve a oportunidade de ser leitor de Jean-Jacques Rousseau, que em o livro Emílio, seu grande tratado sobre a educação, pressupunha que o indivíduo, o ser humano, ao sair das mãos de Deus, era puro e se corrompia no relacionamento social. Entendia Rousseau que em estado de natureza nós éramos bons. E a sociedade é que, com seus valores ou desvalores, é o que nos corrompe.
Pestalozzi discorda um pouco dessa perspectiva quando vai desenvolver a teoria dos três estados. Ele vai falar do estado de natureza, esse homem in natura, esse indivíduo que ainda não construiu possibilidades de convivência com a civilidade ou a civilização nos padrões naturalmente europeus da época. Não há como fugir de um certo eurocentrismo, porque nós estamos falando de uma concepção cunhada no século XVIII. E ele vai pensar, então, que o indivíduo no estado de natureza, entre aspas, não civilizado, ele está entregue às suas paixões, às suas pulsões, à sua própria natureza. E assim se conduz, sem juízo ético, sem códigos de vida social, porque mergulhado nas pressões da vida na qual ele está tão enraizado, que é a vida na natureza. Mas quando esse indivíduo caminha para a construção das relações sociais, quando ele adentra os processos civilizatórios, ele passa a atender um conjunto de diretrizes legais, éticas, morais. É o homem no estado social, onde ele é o resultado daquilo que a sociedade faz dele. No entanto, Pestalozzi avança se distinguindo do pensamento de Rousseau quando vai apresentar a ideia do estado moral. Esse estado em que o indivíduo já não é mais resultado puro e simples daquilo que a natureza lhe permite ser, nem tampouco é determinado pela cultura, pelo meio social. É o indivíduo que faz-se a si mesmo. É o sujeito moral, autônomo, que constrói a si próprio a partir das suas escolhas, que faz de si o que compreende que deve fazer a partir das circunstâncias, do que a natureza lhe legou e do que a sociedade lhe ofereceu. Isso é muito importante quando nós pensamos em educação, para conceber que nós não somos o resultado puro e simples da natureza da qual fazemos parte. Nem tampouco somos determinados por estruturas econômicas e sociais e culturais. Nós somos capazes de construirmos a nós próprios, a nos fazermos sujeitos da nossa própria história, como um dia apontou o educador Paulo Régulos Neves Freire. Muito bem. Sabendo que nós somos os construtores de nós mesmos e que a nossa vida moral vai sendo construída a partir das nossas vivências, onde passamos, ao cabo de milhares de reencarnações, desenvolver o nosso senso moral, nós vamos compreender com os Espíritos na questão 621 de O Livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. O sujeito autônomo, o sujeito moral, portanto, é esse que acessa a consciência, que tem tamanho desenvolvimento moral, tem tamanha riqueza de subjetividade, que é capaz, como um dia propôs Leon Denis no livro Porquê da Vida, ler as leis de Deus em si próprio e trabalhar-se por conformar a consciência, os pensamentos e as atitudes consoante a lei natural ou a lei divina. Bom, nós vimos até aqui a compreensão espírita de educação, esse tríplice aspecto de desenvolvimento humano cunhado por Pestalozzi. Nós somos, portanto, sujeitos de natureza, sujeitos sociais, culturais, somos sujeitos de autonomia, de autoconstrução, porque somos espíritos imortais, onde está escrita a lei de Deus na intimidade das nossas consciências. E nós somos capazes, pelo nosso desenvolvimento moral, de identificar essa relação de solidariedade fraternal entre tudo e todos, de percebermos a nossa e sentirmos a nossa relação de filhos de Deus, de irmãos uns dos outros.
E a chave para qualquer mudança da sociedade planetária para uma vida feliz está na vivência da fraternidade iluminada pela crença na vida futura, como diz ensinou Allan Kardec. Mas de que fraternidade nós estamos falando? Com o codificador, nós vamos ter a seguinte compreensão. Permita-me fazer essa leitura para sermos fiéis à orientação de Allan Kardec. Que fraternidade nós estamos falando? A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Já temos aqui nesse texto, que está em A Gênese, capítulo 18, item 17, uma concepção de fraternidade. Não é a fraternidade à luz do Espiritismo, o encontro entre pares de um mesmo partido, entre pessoas única e exclusivamente do mesmo sexo, classe social ou matriz étnico-racial. Não se trata disso. Se trata dessa percepção de que somos irmãos uns dos outros. E para Allan Kardec, em A Gênese, quando estuda esses tempos nossos que são chegados de profunda transformação moral da criatura humana, especialmente pelo combate das ideias travadas todos os dias, convocando a um novo olhar, a um novo paradigma. Essa nova ordem é um novo paradigma, um novo modelo, um novo modo de ver a vida e a convivência entre nós e os demais seres da vida. Esse paradigma demanda a experiência dessa fraternidade. Uma fraternidade orientada pela fé, pela crença racional, lúcida. Não a fé dogmática das religiões tradicionais, mas a fé da compreensão dos aspectos espirituais da lei divina, da dimensão da nossa relação com Deus e conosco e com a vida e com o próximo, e desse progresso incessante ao qual estamos todos matriculados através das reencarnações sucessivas. Com esse paradigma de uma fé pautada nesses princípios, Allan Kardec não está dizendo que a humanidade inteira virá tornar-se espírita. Está dizendo e referindo algo que nós já identificamos, que esses princípios estão em várias crenças, em várias filosofias, nas artes, em vários campos do conhecimento e tradições, onde nós passamos a despertar para esses saberes, desenvolvendo o que hoje se chama, com muita tranquilidade, de espiritualidade, esses valores que, ao nos tornarem melhores, mais gente nos espiritualiza. Mas Allan Kardec tem a oportunidade ainda de complementar a questão. Vai dizer-nos o nobre codificador: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares.
Observemos, amigos, que o mal não vem de Deus, que as injustiças não são construídas pelo Pai Celeste, que nós apresentamos comportamentos bons e ruins. Mas quando nós compreendermos a justiça divina, o amor de Deus, e percebermos que todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, nos estenderemos as mãos uns aos outros e viveremos como irmãos, independente do culto ou crença particular. É necessário que venhamos a entronizar esse saber para construir em nós outras condutas, outras possibilidades. E antes de entrarmos propriamente na nossa conclusão, podemos pensar um pouquinho juntos. Será que estamos dispostos a construir esse espírito de fraternidade universal? Se queremos uma sociedade mais fraterna e percebemos, nós que estudamos o Espiritismo, de que é necessário o esforço próprio para a transformação de nós mesmos e que necessitamos também de um programa educativo que transforme radicalmente a visão das criaturas sobre si próprias, sobre a vida, sobre as leis divinas. Ou seja, é necessário espiritizar a consciência, dar clareza desses princípios fundamentais que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. É necessário que esses saberes constituam não um conjunto de informações a serem reproduzidas, verbalizadas, mas como uma compreensão de uma espiritualidade profunda, recolhida naturalmente nas lições dos espíritos superiores, apresentadas à humanidade por Allan Kardec. É fundamental que venhamos a trazer essa perspectiva aos nossos filhos e filhas, nos nossos diálogos, na pedagogia do exemplo, nas oportunidades que a vida nos conferir, para trazer esse ponto de vista da imortalidade sobre as mais variadas circunstâncias da vida, combatendo o materialismo em nossa cultura, não os materialistas, ou materialismo, a partir mesmo do modo pelo qual nós vivemos. É indispensável que a crença nos ilumine a mente, que transforme o nosso coração em um foco que irradie amor e faça de nossas mãos operosas no bem. É necessário que a nossa razão esteja aliada à emoção equilibrada, que a nossa praticidade não perca de vista a nossa realidade transcendente. E vivamos na Terra como espíritos imortais que laboram, que fazem a manutenção das suas existências, que cooperam com as suas coletividades, desde a família à cidade, que buscam as suas vivências espirituais, sempre sob diretrizes seguras, as da lei de Deus, inscritas em sua consciência, e que Jesus Cristo nos permite recordar das lições morredoras do Evangelho, traduzindo às nossas circunstâncias as leis que precisamos aprender a viver pela nossa própria felicidade. Nós precisamos nos perguntar se estamos dispostos. Estamos dispostos. Então trabalhemos pela educação das novas gerações. Allan Kardec conclui conosco aqui a nossa reflexão, quando em A Revista Espírita, no ano de 1864, em o volume de fevereiro, ao refletir sobre as primeiras lições de moral da infância, lições essa que o Espiritismo poderia orientar no trato e no manejo da infância, a partir da ação dos seus pais, de educadores, onde ele problematiza o quanto nós colocamos, é um lindo texto na Revista Espírita, quanto nós colocamos de egoísmo na nossa cultura da infância,
através de uma educação descuidada dos seus fins, objetivos, e que busque os meios adequados aos seus fins, superando a punição e a premiação, que cria caráteres frágeis, facilmente acessíveis à corrupção, ele vai nos propor o seguinte: os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira, sendo o seu objetivo o progresso moral da humanidade. Ele forçosamente deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte de moralização das massas. O Espiritismo tem essa missão: tornar a criatura melhor. E ele, bem compreendido e vivido no lar, engajando a família, os indivíduos, no seu entendimento e na sua vivência, vai ser essa grande primeira fonte de moralização das massas a partir da espiritização do ambiente doméstico, da vivência espírita das famílias, que reflitam nas escolhas, nos diálogos, a sua perspectiva de ter Jesus como seu guia e seu modelo. Desse modo, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é uma satisfação propor essas reflexões e apresentar um convite à fraternidade através da educação. A educação espírita, ao trazer o indivíduo à consciência moral, ao despertá-lo a uma profunda percepção sobre as consequências de suas ações diariamente, sobre a responsabilidade que tem para com a própria vida, ao alargar a compreensão da existência com a lei da reencarnação, fortalece-nos o entendimento da fraternidade universal como experiência a ser vivida para a construção da sociedade regenerada, prevista pelos Espíritos, para o amanhã de todos nós. Obrigado, meus queridos amigos, pela sua atenção e muita paz em nossos lares.